Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, estamos aí no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde cada domingo nós refletimos os textos que são propostos pela Igreja para o nosso crescimento espiritual, para a nossa formação, para a nossa vida de piedade diante de Jesus e diante dos homens. Nós estamos nas 8ª semana do tempo comum, no ano C, e por esse motivo você vai ver que majoritariamente os textos escolhidos, propostos pela Igreja no Evangelho Dominical, será tirado do evangelista São Lucas. E hoje o Evangelho vem trazer para nós alguns ensinamentos. Primeiro, Jesus vem falar do exemplo. O exemplo tem que ser firme, verdadeiro, para que alguém possa conduzir outro a Cristo ou ser conduzido por alguém a Cristo. E também Jesus vem falar para nós daquilo que vai revelar, né, se aquela pessoa que quer ser guia de outra, né, quando eu digo guia eu não falo numa perspectiva como pensam os de religiões espírita. Eu falo guia, ou seja, orientador, aquele que ensina para alguém o caminho do rei. Veja o que nos narra o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Jesus faz essa pergunta. Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Então, Jesus já nos dá aqui um direcionamento, tanto para nós que queremos conduzir pessoas a Cristo. Nós não devemos ser cegos, mas pelo contrário, discípulos bem formados. E também para nós que ouvimos outras pessoas, precisamos estar também ciente e ver as obras, os atos, os frutos que são revelados do coração daquela pessoa, para não deixarmos cair na tolice de sermos conduzidos por cegos, porque senão ambos cairão no buraco. Nós, se formos cegos e quisermos conduzir alguém, ou alguém que é cego e nós nos deixamos conduzir por eles ou por ele. Então, necessário é nos deixarmos conduzir pela Igreja. Pela Igreja. Por aquilo que a Igreja tem no depósito da fé. Por aquilo que a Igreja tem no tesouro da fé que está no mais íntimo do seu coração. Vejamos o que continua a dizer o Evangelho. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? O conselho aqui de Jesus não é para o outro, é para mim, porque eu estou olhando o cisco que está no olho do irmão, se na verdade, ou quando na verdade, eu tenho uma trave no meu próprio olho. E ele continua, como podes dizer a teu irmão, irmão, deixai-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Então como é que eu posso conduzir alguém para Jesus se eu mesmo não sou alguém guiado por Jesus, orientado por Jesus, que segue os passos de Jesus? Ou como é que eu posso deixar-me ser guiado por alguém com a intenção e a desculpa de que este me leva a Cristo, quando na verdade ele mesmo não é um seguidor de Cristo? Jesus diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão.
Jesus está dizendo, se tu queres converter alguém, converta-se primeiro. Se tu queres guiar alguém para Cristo, primeiro segue tu mesmo os passos de Cristo. Segue tu mesmo os passos de Cristo. Não seja hipócrita. Não caia na tolice de fazer aquilo que é completamente contrário à regra de ouro. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isto é hipocrisia pura. Isso é ser cego querendo guiar outros cegos. Continuando o Evangelho, versículo 43. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se escolhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Veja o que Jesus está dizendo. Não existe uma árvore sequer, não existe um cristão sequer que dê frutos ruins. Nem uma árvore ruim que dê frutos bons. Nem alguém que é pagão que dê frutos bons. E aqui, meus irmãos, eu não estou falando apenas de obras sociais ou de ações, porque nós estamos falando aqui de obras espirituais. Nós estamos falando aqui de obras conduzidas e guiadas pelo Espírito Santo. Porque se nós formos colocar superficialmente, nós podemos ver aí ONGs que fazem obras maravilhosas. E não é nesse aspecto que Jesus está falando. Se nós formos nivelar, nós vamos ver pessoas, cidadãos e até ateus que fazem trabalhos sociais maravilhosos. Não é nesse aspecto. Nós estamos falando de obras que salvam. Como assim, Denis? Obras que salvam? Sim. O Evangelho vai ser concluído exatamente falando dessas obras. As obras que salvam. As obras que conduz a Cristo. As obras que conduz à vida eterna. Veja o versículo 45. O bom homem tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Pois sua boca fala do que o coração está cheio. Pois sua boca fala do que o coração está cheio. Então nós estamos falando aqui de obras conduzidas pelo Espírito de Cristo. É o que vai nos falar o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo vem nos falar hoje, confirmando essas obras que salvam, esse tesouro, esse bom tesouro que deve estar no nosso coração, e são tesouros de obras de caridade, obras de amor, são tesouros de obras de misericórdias espirituais e corporais. E aqui nós não falamos de obras de filantropia. Veja o que diz o apóstolo São Paulo. Irmãos, quando este corpo, ele está falando da ressurreição, ele está falando do encontro depois da ressurreição com o Cristo, para o julgamento final, para sermos introduzidos ou não no reino de Cristo. Veja o que São Paulo está dizendo. Irmãos, quando este ser corruptível vestir-se de incorruptibilidade e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura, que diz: a morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Portanto, meus amados irmãos, ou melhor, versículo 56, sem querer eu dei um pulo aqui. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Que lei? A lei que o apóstolo São Paulo, não é a lei de Deus, não são os 10 mandamentos, meus irmãos, mas é a lei do pecado. O apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, carta aos Romanos, capítulo 7, veja o que São Paulo vai dizer.
né? Carta aos Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 14. Diz assim: sabemos que a lei é espiritual, a lei de Deus, os mandamentos são espirituais. Mas eu sou carnal. Paulo diz: nós, seres corruptíveis, seres mortais, somos carnal. Vencido como escravo ao pecado, vencido como escravo ao aguilhão da morte, ao pecado. Realmente, não consigo entender o que faço, diz São Paulo e também nós, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa, a lei de Deus é boa. Na realidade, não sou eu mais que pratico a ação, mas o pecado, o aguilhão da morte que habita em mim. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, na concupiscência que ficou em mim por conta do pecado original. Na minha carne, pois o querer o bem está ao meu alcance, não porém o praticá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado, o aguilhão da morte que habita em mim. E São Paulo vai dizer: verifico, pois, esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Comprazo-me na lei do Senhor, me alegro, me entusiasmo na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão e que me acorrenta a lei do pecado, que existe em meus membros. Infeliz de mim! Quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, pois, sou eu mesmo que pela razão sirvo a lei de Deus e pela carne a lei do pecado. É exatamente o que São Paulo está dizendo na segunda leitura de hoje. O aguilhão do pecado, ou melhor, o aguilhão da morte é o pecado. E ele diz: quem me libertará desse corpo que serve ao pecado? E a força do pecado é a lei. Que lei? A lei do pecado que habita em meus membros, ou seja, a lei da concupiscência. É isso que o apóstolo São Paulo está dizendo. Não é a lei quanto mandamento de Deus, não é a lei espiritual que nos leva a pecar, mas é a lei da concupiscência. É aquilo que São Paulo vai chamar de o mistério da iniquidade que age em nossos corações. E ele continua dizendo: graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória pelo Senhor Jesus Cristo. E ele conclui mostrando que as obras de misericórdias, as obras de caridade, nos salvam. Não por méritos pessoais, porque o próprio Jesus disse em São João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Jesus disse também a Pedro: Senhor, se é assim a condição do homem, quem se salvará? Jesus diz: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Assim também foi dito pelo arcanjo São Gabriel a Nossa Senhora, quando revelou que Isabel, que era estéril, estava grávida. E o arcanjo disse: aquela que era considerada estéril está grávida, porque para Deus nada é impossível. Então veja o que diz São Paulo concluindo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossa fadiga, vosso trabalho, vossas obras não são em vão no Senhor. É por isso que o apóstolo São Tiago vai dizer na sua carta, no capítulo 2, versículo 24: vede que o homem é salvo, é justificado pelas obras, e não somente pela fé.
Portanto, meus amados irmãos, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de sermos verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos, que não falamos aquilo que nós ensinamos e vivemos outra coisa. E nós possamos também olhar as pessoas no seu falar, porque o falar das pessoas revela quem elas são. E eu deixo para você aí ler e meditar a primeira leitura de hoje, que é tirada de Eclesiástico, capítulo 27, versículos do 5 ao 8, que diz: quando a gente esconde quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Assim, os defeitos de um homem aparecem ao seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado em suas conversas. O fruto revela como foi cultivado a árvore, assim a palavra mostra o coração do homem. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem será revelado. Não somente o homem, mas também as mulheres. Deus abençoe você, fica na paz e até o próximo domingo, se Deus quiser. Para ajudar o canal, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Depois de inscrito aí, acione a sinetinha, o sininho, para receber todas as notificações. E você não perderá as novidades do canal. Fica na paz e até amanhã, se Deus quiser.